Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais esse dia. Nós estamos orando e estudando o livro Sozo. Nós paramos no capítulo que fala parando na porta de Jesus e nós vemos a história, de um rapaz que se encontrou com Jesus, que teve um encontro com Jesus, mas ele tinha dificuldade de encontrar com Deus Pai. E depois no livro continua também um outro exemplo de uma mulher que o marido estava sendo procurado pela polícia porque ele estava, eu acredito que era sonegando imposto, de uma certa forma ele estava desviando o dinheiro da empresa que eles tinham e a polícia estava procurando ele, e ali ela buscou oração na igreja, no Sozo especificamente, e ali ela conversou e buscou de Deus, de Jesus, uma resposta sobre aquela situação. E ela conseguiu de uma forma até fácil sentir, ver e ouvir o que Jesus estava falando sobre aquela situação. E Jesus estava dizendo que estaria com ela, e ali ela liberou perdão para os amigos que sabiam, liberou perdão para o marido, porque há 17 anos ele estava sonegando imposto e ela não sabia, ela se sentiu enganada. E ela teve uma experiência com Jesus onde ela sentiu paz. Ela viu o Jesus abraçando o marido dela, ela sentiu muita paz no coração, substituiu a mentira pela verdade, e quando a ministra do Sozo perguntou se ela queria prosseguir e perguntar a Deus Pai, ali imediatamente ela se recompôs, não quis prosseguir, e porque ela não tinha ali talvez uma boa experiência com o pai dela, e ali ela interrompeu essa ministração do Sozo e não quis continuar. Então, aqui no livro, na página 65, fala que para nós entendermos melhor a formação da mentalidade órfã, nós precisamos analisar suas origens, tá? E esse comportamento dessa moça é também um sinal de uma mentalidade órfã, tá? E como a maioria das crenças como a maioria das crenças, pressuposições e convicções, as mentalidades órfãs geralmente se desenvolvem na infância, Então, ao crescer, as crianças elas aprendem a interpretar a vida de acordo com as mensagens comunicadas dentro da casa, dentro do lar. Então, crianças que sofrem abuso, como o Jim, do rapaz que a gente viu a história, geralmente cresce acreditando que o mundo não é seguro, não tendo protetores, e essas crianças elas são forçadas a cuidarem delas mesmas. Então, vão surgindo interpretações, que vão prejudicando os relacionamentos, e as percepções a respeito de Deus e das outras pessoas vão sendo distorcidas, tá? De acordo com o modo que a pessoa vai experimentando a vida. Então, nós podemos criar falsas representações da realidade para tentar racionalizar a dor e o trauma. Então, enquanto essas interpretações parecem precisas, para aqueles que as criam, aqueles que viveram os traumas, os preconceitos de uma pessoa distorcem o significado e levam a perspectiva profana e até demoníaca a respeito de Deus. Então, dentro do Sozo, da administração do Sozo, é trabalhado isso, e isso é identificado como vendo a vida através de lentes pintadas, porque a pessoa ela vê a vida a partir daquilo que ela viveu e não a partir da verdade da palavra de Deus ou a partir da realidade do que está acontecendo fisicamente,
tá? Então, muitos cristãos maduros, tá? Eles podem ser enganados se estiverem vendo a vida através dessas lentes, tá? E aqueles que têm essa lente, eles sempre tendem a ver a vida como uma vítima e às vezes até interpreta atos de bondade como se fosse manipulação ou até mesmo humilhante, tá? Se você já percebeu-se assim ou pessoas assim, são pessoas órfãos que precisam de ajuda, tá? As lentes pintadas, né, de Jin, que foi esse último exemplo, esse exemplo que a gente usou, era assustador, porque era impossível que ele visse a Deus como alguém que viesse a trazer segurança para ele. Tanto que ele se encolheu como numa posição fetal, né? Então, nenhuma quantidade de ensino poderia penetrar essa suspeita do coração dele. Mas quando a lente foi exposta e a verdade revelada, Jin pôde ver a verdade do coração do Deus Pai, o Deus que ele não conhecia como pai, porque o pai dele espancava ele na infância dele, né? Então, a maioria das pessoas sofre de múltiplos conjuntos de lentes pintadas e estas pessoas elas podem ter qualquer número de etiquetas, como medo, rejeição, orgulho, superioridade, assédio moral, ciúmes, tá? Violência, tudo isso são sinais de orfandade, de lente pintada. E qualquer que seja alguma dessas lentes que nós venhamos a identificar, nós podemos pedir para que Jesus venha trocar essas visões, esse tipo de visão do mundo, né, pela mentalidade de Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5 e 6, diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Eu vou dar até um exemplo. Eu procurando aprender mais sobre batalha espiritual, né? O Senhor me levou a conhecer um tipo de oração, uma pessoa que ora assim: eu ordeno que saia dos meus pensamentos todo pensamento profano, demoníaco. Às vezes a gente não ordena que esses pensamentos saiam de nós, porque eles estão enraizados, tá? Então a gente tem autoridade para ordenar que eles saiam e até mesmo para trocar, tá? Pelo Espírito Santo. Porque ao tornar cativo cada pensamento, nós podemos entrar de acordo com a mentalidade de Cristo, somente trocando a verdade pela mentira. Você que me conhece, você já sabe que eu já falei isso várias vezes. No mundo espiritual não existe vácuo, não existe nada vago, ou é sim ou é não, tá? Então, se na sua mente não tem verdade, tem uma mentira enraizada. É sim ou não, não existe meio termo. Então, para substituir, tem que haver uma troca, tem que haver uma metanoia. Isso é metanoia, tá? Então, voltando aqui para o Sozo, eles contam que a orfandade pode gerar dois tipos de... Eles chamam aqui de personagens, mas são dois tipos de atuações, tá? A primeira pessoa, ela vai se sentir vítima, tá? É alguém que se sente sempre ameaçado. É aquela pessoa que vai ser sempre opressa pelo medo, pelo pânico, pela situação, pela circunstância. Então, o inimigo vai agir dessa forma, gerando medo nessa pessoa, e o medo vai fazer com que essa pessoa seja violenta,
com que ela tenha uma comunicação violenta, com que ela seja agressiva, com que ela seja competitiva, ela pode ser até mesmo invejosa, ela pode praticar assédio moral devido ao grau de medo no coração dela. Então o comportamento dela vai ser dessa forma. O vilão é aquele que está ameaçando, tá? E tem o herói, que é aquele que não importa o que aconteça, ele sempre vai entender que ele é poderoso e não precisa de nem ameaçar e nem ser ameaçado. Então, as vítimas, elas veem a realidade de uma forma insegura, tá? Então, ela vai entrar em parceria com uma mentalidade de derrota e a vítima sempre culpa os outros e além de também desistir, tá? E ela sempre vai esperar que alguém venha, um herói, entre aspas, e conserte os erros dela. Ela se sente incapaz de se erguer, pedir perdão, consertar o erro dela e seguir adiante. Ela sempre quer que alguém tome este lugar que é dela para consertar as circunstâncias. Os vilões, tá, veem a vida como vulnerável e sempre vai agir na manipulação. É aquele que vai impor medo, ele vai impor situações, ele vai impor de uma forma até agressiva também, de uma forma violenta. Então, os vilões, eles exploram os outros para alcançar os seus objetivos. É aquele altivo, né? Aquele que se sente superior aos outros. Então, tanto as vítimas quanto os vilões, eles sempre têm uma parceria com a mentalidade órfã, embora em extremos opostos, tá? Em extremos opostos, eles são órfãos. Às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa que é super ameaçadora, a gente pensa assim que é uma pessoa forte, na verdade é uma pessoa extremamente fraca, tá? Porque ela está sendo movida também pelo medo, pela orfandade, enquanto a vítima, da mesma forma, ela está agindo pelo medo. E o herói é aquele que vê através da mentalidade vitoriosa de Cristo. Tá? Ele vai desfrutar o que Cristo realizou na cruz e eles já percebem que venceram. Eles vão sentir medo, mas eles têm a confiança que em Cristo Jesus que eles vão vencer. Tá? Eles não são super-heróis, de fato, tem essa rotulação, mas é aquele que confia no Senhor. Tá? Talvez seja um Elias, né, confrontando os profetas de Baal, né? Mas hoje eu e você podemos viver assim também como heróis, tá? Então, os heróis, eles não se contentam com nada menos do que as promessas de Deus. Eles vão na palavra de Deus e eles vão trazer à memória aquilo que traz esperança, tá? E os heróis, eles têm um ponto muito forte que eles vencem sem machucar intencionalmente os outros, enquanto que a vítima e o vilão sempre um está machucando o outro. Então, um relacionamento familiar ou, enfim, qualquer tipo de relacionamento aonde está alguma coisa errada, pode atentar que pode estar acontecendo que haja uma vítima ou um vilão. E tudo isso é devido à mentalidade órfã, tá? Então, quando há uma ministração do SOSO e essa lente de ver a vida dessa forma, que dessas pessoas que é vítima ou herói, é tirada, é arrancada e é colocado a verdade, essa pessoa ela é livre, ela começa a ser livre, tá? Então, as vítimas elas sentem que Deus está muito ocupado ou desinteressado para servir, para intervir, tá? Na situação dela.
Ela acha, Deus tem tantas coisas, né? Eu tenho tudo, eu não vou pedir mais nada, né? Eu já vi pessoas falando nesse sentido, tá? E já os vilões, eles negam a possibilidade de precisar de ajuda, tanto das pessoas como de Deus. Elas não têm humildade nesse sentido. Então, ambas essas lentes são lentes poderosas, tá? Hoje o mundo está totalmente profano e totalmente levando para esse lado. Ou é a vítima ou é o vilão, tá? Se você começar a observar, você vai começar a identificar isso e talvez em você mesmo, e você também vai começar a ser um herói quando você começar a se perceber errando, né? Então, normalmente a mentalidade de vítima anda de mão dadas com a autopiedade, enquanto as mentalidades de vilão anda com um espírito de justificação, tá? Ele sempre vai justificar os erros dele, tá? Então, para que haja libertação dessa pessoa, ela precisa conhecer a verdade, ela precisa conhecer o Deus da verdade, tá? Então, esse capítulo vai encerrar com um exemplo e após esse exemplo fala que nos próximos capítulos também será tratado mais sobre a remoção das lentes pintadas para curar os danos que você carrega da vida e te conectar poderosamente a Deus. Amém? Então, assim, nós vamos orar nesse sentido. O vídeo já ficou enorme, mas que seja uma ferramenta dos céus para você, tá? Então, nós vamos orar. Se for preciso, pause esse vídeo, repita essa oração, mas nós vamos orar nesse sentido, amém? Antes de orar, eu vou fazer 2 perguntas para você meditar. Você consegue perceber alguma mentalidade profana em você na qual você esteja lutando? Você ainda não conhece uma mentalidade profana que você esteja carregando? Peça a Deus que te revele. Se você está usando alguma lente pintada, e registre o que ele te mostrar. Você já se percebeu sendo vítima? Ou você já se percebeu sendo o vilão ou o herói? Já parou para meditar sobre isso? Tem alguma área da sua vida que você é mais vítima? Ou você é mais vilão? Ou você é mais herói? Então vamos orar agora? Senhor Jesus, neste momento, eu peço a Ti que o Senhor me conduza ao Pai. E sobre a mentalidade profana que eu tenho carregado na minha mente, Senhor Jesus, eu peço a Ti que o Senhor me mostre como eu comecei a acreditar nessa verdade como verdadeira, principalmente em relação a Deus Pai. Eu peço a Ti que o Senhor revele a mim e revele àqueles que eu tenho orado também. Eu peço a Ti que mostre qual foi o evento que aconteceu na minha vida que me levou a acreditar num Pai que não representa a Deus. Senhor, eu peço que o Senhor revele a verdade da situação. E nessa hora, eu libero perdão àqueles que me prejudicaram com este acontecimento. Eu renuncio às mentiras e às mentalidades com as quais eu fiz parceria por conta do que aconteceu na minha vida. E nessa hora, eu entrego a Deus as lentes pintadas que eu tenho usado para enxergar a minha vida. E agora, Deus, o que o Senhor quer dar em troca dessas mentiras, dessa mentalidade?
que eu andava carregando. Amém. Amém. Eu vou orar, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque Tu és bom, Tu és fiel, e porque o Senhor nos conduz a um Pai que é bom, que é verdadeiro, que é misericordioso, que é bondoso, que é carinhoso, que é protetor, que tem uma identidade e que tem provisão para mim e cada um dos meus irmãos que está aqui nesse estudo. E nessa hora, eu peço a Ti que o Senhor venha revelar a verdade, Senhor. Jesus, a Tua palavra diz que Tu és o caminho e a verdade. Jesus, nós escolhemos trilhar este caminho, nós escolhemos a verdade e nessa hora nós desfazemos as alianças com as mentiras, com o medo, com a insegurança, com os ciúmes, com a superioridade, com o orgulho, com a raiva, com a amargura. Nós escolhemos o Senhor para nós, para a nossa geração, para aqueles que temos representado em oração. Nós escolhemos profeticamente andar em verdade, andar na luz, andar no amor, andar na paz, andar na justificação, andar na redenção, andar em salvação, andar em libertação, andar em restauração. É essa a nossa escolha. E nessa hora nós ordenamos agora aos nossos pensamentos que seja renovado, restaurado, restabelecido em Cristo. E ordenamos agora que toda mentira agora seja substituída pela verdade da palavra de Deus. Nós arrancamos agora as lentes que nos faziam caminhar em dor, em trevas, em solidão, em pânico, em desespero, em desproteção, em insegurança. Agora, na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos agora que se rompam-se agora os grilhões da morte, os grilhões do engano, os grilhões da insegurança, da violência, e que agora haja liberdade, que haja cura, que haja salvação, libertação, que o sozo seja completo na vida dos teus filhos agora, que estão aqui orando, clamando, estudando a palavra do Senhor. Senhor, este é um ensinamento poderoso. Senhor, quantos aqui, Senhor, têm se revestido de poder e autoridade, e essa ferramenta que é o sozo, Senhor, que venha para selar para um novo tempo, um tempo de maturidade, mas um tempo também onde eles serão apresentados a Deus face a face. Senhor, aonde eles terão experiência com Deus face a face. Senhor, nós ainda estamos no princípio desse livro, Senhor, e nós já te agradecemos, porque o que o Senhor tem para nós é a plenitude desse relacionamento, e o que mais importa em nossas vidas é a tua presença, é o teu amor, é a tua vida em nós. Senhor, nada mais é tão mais precioso do que o Senhor para nós, porque o Senhor se entregou ali na cruz, Senhor, entregou o seu único filho por tanto nos amar, e é esse amor que nós nos entregamos como filhos, nós nos entregamos, nós nos despimos agora, Senhor, de óculos, de visões, de capas, Senhor, nós nos despimos agora do orgulho, nós nos despimos agora, Senhor, da mentira, da altivez, da soberba, e nessa hora nos humilhamos aos teus pés,
porque queremos te conhecer. Não adianta, Senhor, nós temos bens, não adianta, Senhor, termos o sucesso, se o Senhor não for nós, se o Senhor não for por nós, se o Senhor não for em nós, se o Senhor não estiver em nós, porque Tu és a nossa única e Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome e estamos aqui totalmente disponíveis a Ti. Essa é a oração em nome de Jesus. Nós oramos e nos rendemos aos Teus pés, porque queremos Te conhecer mais e mais. Amém. Amém. Queridos, um forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã.